Esse óleo fez minhas pernas se sentirem novas em apenas 7 dias. Embora eu seja um jovem de 79 anos, minhas pernas começaram a falhar. Eu me senti muito fraco e vulnerável, e meu maior medo era cair no banheiro e bater a cabeça ou quebrar o quadril. Eu tentei todos os tipos de remédios para, de alguma forma, recuperar a força nas minhas pernas. Mas eu nunca teria pensado que a solução para os meus pés cansados viria não de uma farmácia, de um médico ou de conselhos da internet, mas de um velho caderno empoeirado que pertencia à minha falecida mãe. Eu segurei aquele caderno nas minhas mãos, buscando qualquer coisa apenas para sentir a presença dela novamente. E me deparei com algo que, como se revelou, mudou a minha vida. A capa apresentava o título desbotado Receitas Pessoais. E na terceira página havia uma pequena nota manuscrita. Óleo para pernas do vovô. Isso faz suas pernas ficarem tão fortes quanto aço. E funcionou de verdade. Estou escrevendo isso e mal consigo acreditar. Esse óleo se revelou ser aquele remédio mágico que todos sonham. E eu, com certeza, vou te contar tudo sobre ele agora. Mas antes de começar minha história, você poderia me dizer quantos anos você tem e de que cidade você é? Agora, deixe-me começar minha história. Conforme fui envelhecendo, tenho a sensação de que minhas pernas não fazem parte do meu corpo, mas sim de 2 bolsas pesadas que arrasto atrás de mim. No começo, eu apenas me sentia cansado nas noites. Bem, pensei, já passei dos 70, não sou mais um jovem. Então, uma dor maçante começou a se instalar nos meus pés, especialmente depois de uma longa caminhada ou de ficar em pé no fogão. Ela se sentia pesada, sem vida, como se suas pernas estivessem vibrando por dentro. Eu suportei isso. Os mais velhos suportam, isso é certo. Mas a dor simplesmente não ia embora. Ela se acomodou nas minhas panturrilhas, nos meus calcanhares e nas articulações dos meus dedos dos pés. Às vezes, eu acordava no meio da noite com uma cãibra na perna, aguda como um grito. Eu a massageava, respirava fundo e esperava a dor passar. Mas pela manhã, era como se tudo começasse de novo. E a pior parte era que não era apenas físico. Era uma fadiga que penetrava na minha alma. Comecei a temer sair da cama, não porque eu não conseguisse, mas porque eu sabia que assim que o fizesse, aquele peso voltaria a me esmagar. À noite, minhas pernas estavam inchadas, como se eu tivesse caminhado 10 milhas, quando, na verdade, eu só consegui ir até a caixa de correio e voltar. As varizes se destacavam como um mapa azul nas minhas panturrilhas. Meus dedos dos pés estavam secos e a pele dos meus calcanhares estava áspera como lixa. Eu passei cremes de farmácia, apliquei toalhas frias e elevei minhas pernas em um travesseiro, mas nada proporcionou alívio real. Todos esses remédios pareciam um acolchoado temporário para minhas costas, um pouco mais macio, mas a dor ainda estava muito presente por dentro. E havia medo. Não era óbvio, mas constante. Eu sabia que minhas pernas eram meu último meio de independência. Enquanto eu puder andar, posso viver por conta própria. Assim que eu paro, tudo começa. A cadeira, a ajuda, as mãos de fora. E eu me agarro a cada oportunidade de melhorar a condição deles, mesmo que seja só um pouco. Mas dia após dia, pomada após pomada, percebi que isso não era uma solução. Era apenas um adiamento. Como se revelou, a solução havia estado me esperando todo esse tempo em uma linha escrita à mão,
pela minha mãe, muitos anos atrás. Quando a dor nas minhas pernas se tornou parte da minha vida diária, eu, assim como todo mundo, segui o caminho padrão. Primeiro fui à farmácia. O consultor recomendou um creme para pernas cansadas. A embalagem tinha um rosto feliz e folhas verdes. Eu usei por quase uma semana. Realmente era refrescante, no entanto. Mas depois de meia hora tudo voltou. Uma dor maçante, uma sensação de peso, como se tijolos estivessem nos meus pés. Comprei outro para as articulações. Tinha um cheiro forte, como se eu tivesse me untado com pomada de cavalo. Ajudou um pouco melhor, mas não durou muito. Novamente, o efeito foi temporário e de manhã era o mesmo ciclo. Então, veio a medicação. Um médico disse que era um problema de veias, outro disse que estava relacionado aos nervos, e um terceiro insistiu que era tudo na minha cabeça e que eu deveria simplesmente prestar menos atenção nisso. Tentei tomar suplementos, tomei magnésio e até gastei muito dinheiro em medicamentos caros para melhorar a circulação. Joguei uma fortuna fora. O resultado? Ou nada, ou alguns novos efeitos colaterais. Às vezes me sinto tonto. Às vezes meu estômago ronca. E às vezes não consigo dormir. Eu também tentei compressas. Sal, argila, vinagre. Tudo que recomendam online. Houve pequenas melhorias, mas foram muito passageiras. Estou cansado não apenas da dor, mas do experimento sem fim. Cada novo remédio trouxe esperança e decepção. Sinto como se estivesse batendo em uma porta trancada e a cada tentativa ela se torna mais forte. Estou começando a perder a fé de que há algo por aí que realmente possa aliviar minhas pernas. Eu observei enquanto outros idosos na casa caminhavam com bengalas e andadores, e pensei comigo mesmo, esse é provavelmente o meu próximo passo. Aceitação. Mas algo dentro de mim se rebelou. Eu não queria desistir. Eu só não sabia aonde mais procurar. E justo quando minhas mãos estavam prestes a cair, abri aquele velho caderno. Encontrei algo que não estava procurando. Uma receita, escrita há muito tempo, com amor e carinho. A manteiga que a mamãe fazia para o meu avô. E meu coração parecia se agitar por dentro. Experimente. E se? Quando abri aquele velho caderno, senti que não estava apenas abrindo um diário, mas uma pequena janela para o passado. Uma casa que cheirava a tortas, onde o chão rangia sob os passos da minha mãe, e cada canto era aquecido pelo carinho. O caderno era simples, com uma capa macia, páginas amareladas e cantos desgastados pelo tempo. Eu o segurei com cuidado, como uma relíquia, e havia uma página assinada com uma letra organizada, levemente inclinada. Olho para pernas cansadas. Ajudou meu avô. Eu fazia isso todo o outono. Eu estava congelado no lugar. Lembrei do meu avô, alto, com cabelos grisalhos, mãos grandes e uma passada firme. Depois do trabalho, ele sempre se sentava em sua velha poltrona, enquanto minha mãe lhe trazia uma tigela de água morna, uma toalha e uma garrafinha pequena. Ela estava esfregando óleo em seus pés, dizendo, apenas aguente, isso vai te aquecer. Ele estava ali sentado, suspirando, e então disse, parece que eu fiquei em um rio com os pés. Naquela época, eu não entendia o que ela estava fazendo, mas agora parece que o quebra-cabeça se juntou. Aromas da minha memória ressurgiram, como se fosse ontem. Um toque de hortelã, um leve aroma de pinho, uma pitada de cravo e uma nota suave e quente de algo caseiro, como o cheiro de um fogão a lenha. Não era algo medicinal. Era um ritual,
um modo de vida, a maneira da minha mãe de dizer: estou com você. Eu segurava uma receita nas mãos: 10 gotas de óleo de eucalipto, 5 gotas de óleo de hortelã-pimenta, 5 gotas de óleo de cravo, 5 gotas de óleo de alecrim, tudo misturado em azeite de oliva comum. É tudo bem simples. Tudo estava na minha casa. Eu olhei para minhas pernas cansadas e inchadas, com uma rede azul de veias e rachaduras nos calcanhares, e pensei: e se isso também me ajudar? Minha mãe, através dessas linhas, através dessas gotas, não era apenas uma receita, era uma voz, uma memória, um carinho que ficou no papel. E percebi que tinha que tentar, não apenas por mim, mas também pelos outros. Na minha memória, minha mãe nunca foi apenas uma mulher que cozinhava, limpava e lavava roupa. Ela era como uma médica, farmacêutica e curandeira, tudo em uma só. Ela sabia como aliviar uma dor de estômago depois de comer torta, como fazer um remédio para tosse com leite, mel e uma pitada de bicarbonato de sódio, como preparar uma compressa para um machucado, ou preparar um chá para insônia. Mas o que mais se destaca na minha memória é como ela cuidava do vovô. E como ele, um homem sério e silencioso, colocava os pés em seu colo e a deixava cuidar dele sem uma palavra ou discussão. À noite, quando o barulho na casa diminuía, depois que a louça era lavada e o rádio tocava músicas suaves, mamãe trazia aquela garrafa especial de óleo. Ela colocava os pés dele em uma bacia com água morna para aquecê-los, para não chocar a pele dele, como costumava dizer. Depois, ela sentava o vovô, desenrolava uma toalha e começava a esfregar os pés dele. Seus movimentos eram tranquilos e seguros, como se estivesse amassando massa com amor e habilidade. Eu me sentei no canto e observei enquanto vovô parecia ganhar vida após cada uma dessas sessões. Ele não disse obrigado, mas seus olhos eram calorosos. Mais tarde, ele andou pela casa descalço, dizendo, como se fosse novo. E a mamãe apenas sorriu e foi fazer chá de hortelã. Naquela época, eu pensei que todo mundo fazia a mesma coisa. Toda mãe tem suas garrafinhas mágicas e cadernos cheios de receitas. Eu não percebia que isso era um mundo inteiro, um mundo onde tudo era curado através do toque, das ervas e do carinho, sem remédios, sem procedimentos caros, apenas amor, paciência e um pouco de conhecimento. Agora, após décadas, percebo que era mais do que apenas um ritual. Era uma sabedoria que ela carregou através das gerações. E agora, enquanto segurando aquela receita em minhas mãos e misturando o óleo na minha própria cozinha, sinto como se estivesse lá com ela novamente. Na minha infância, naquela casa, naquele calor que nunca se apagou. Eu estava ao lado da mesa da cozinha, olhando para os pequenos frascos de óleos e me sentia como um estudante no primeiro dia da aula de artesanato. Eucalipto, hortelã, cravo, alecrim, exatamente como na receita. Tudo exalava um aroma forte, intenso e fresco. Eu fui lentamente pingando tudo em um velho pote de geleia. Adicionei azeite de oliva morno e misturei tudo cuidadosamente com um palito de madeira. Durante todo o processo, uma estranha mistura de ceticismo e esperança habitava dentro de mim. Minha mente disse, outra tolice, mas meu coração sussurrou, é da mamãe. Assim que tudo ficou pronto, coloquei o pote em uma xícara de água quente, assim como ela costumava fazer. Esperei alguns minutos, então abri a tampa. O cheiro, aquele cheiro, ele atingiu minha memória como um choque elétrico. Fechei os olhos e por um momento me vi de volta na cozinha da minha infância.
o velho banquinho, o ronco do meu pai vindo do próximo cômodo, o farfalhar da saia da minha mãe. Naquele momento, eu não tinha dúvidas. Eu ia fazer isso. Sentei-me na cadeira, coloquei uma bacia com água morna à minha frente e mergulhei meus pés. Sequei o excesso de umidade com uma toalha. Peguei um pouco de óleo. Ele pegou uma pequena quantidade na palma da mão e começou a esfregar devagar, exatamente como se lembrava. Ele trabalhou nos pés, começando pelos calcanhares até os dedos, e depois subiu, passando pelos tornozelos até as panturrilhas. O óleo foi absorvido com avidez, como se a pele estivesse esperando por isso. A princípio, foi apenas calor, depois uma leve frescura de hortelã, e então parecia que alguém começou a espremer a fadiga dos músculos. Eu não estava esperando um milagre. Eu não esperava me levantar e sair correndo. Mas naquela noite, pela primeira vez em muitos meses, eu adormeci sem gemer, sem dor e sem aquela sensação de que minhas pernas estavam doendo até os ossos. Eu simplesmente adormeci. Calma, respire fundo, como uma criança. E na manhã seguinte, quando acordei, percebi que não era apenas um desejo. Minhas pernas se sentiram diferentes, mais leves, como se fossem minhas. Acordei com a sensação de que algo tinha mudado. Não foi de repente, não como nos filmes onde o herói se levanta e grita: "Estou curado!" Não, foi apenas silencioso, no corpo, na mente. E especialmente nas pernas. Eu me sentei na cama, coloquei meus pés no chão e me preparei para a dor familiar. Apesar da sensação de puxão que geralmente tornava os primeiros momentos da manhã um verdadeiro desafio. Mas não havia nada. Silêncio. Eu me senti incomodado. Andei devagar pela sala, ouvindo atentamente. Havia calor em cada pé. Não dor, mas uma sensação de calma, como se finalmente tivessem descansado. Não havia puxões, nem incômodos. Eu caminhei e sorri. Não como um garoto recebendo um presente, mas como um velho que novamente percebeu que seu corpo não é um inimigo, mas um aliado. No segundo dia, o efeito se intensificou. O inchaço diminuiu. As veias azuis não se destacavam mais como cordas tensas. Pareciam ter se suavizado e acalmado. Apliquei o óleo novamente à noite, usando os mesmos movimentos e o mesmo ritual. E mais uma vez, eu caí em um sono profundo, como se estivesse sendo abraçado por dentro. No terceiro dia, decidi ir até a loja. Não de carro, não pegando um táxi, mas por conta própria. Devagar, mas com certeza. Sem parar a cada passo, sem olhar para os bancos, me perguntando se eu conseguiria chegar até o fim. Eu consegui, e nem percebi como. No quinto dia, a pele dos meus calcanhares tinha amolecido. Aquela aspereza seca e dolorosa que eu há muito aceitava como parte inevitável do envelhecimento tinha desaparecido. Minhas unhas clarearam e não estão tão quebradiças como antes. O mais importante é que eu parei de ter medo de me levantar, de andar, de me abaixar. O medo se foi e com ele metade da minha fadiga desapareceu. No sétimo dia, eu estava na varanda, observando o sol tocar o topo das árvores e pensei: é realmente tão simples assim? Óleo, gotículas, calor, e mais uma vez eu me senti como uma pessoa. Não foi um milagre, foi um retorno, lento, honesto, real. Eu não estou mais jovem, mas eu consegui andar novamente. E isso foi mais do que suficiente para mim. Quando vi como o alívio veio rapidamente,
não pude deixar de me aprofundar na leitura, na pesquisa e nas perguntas. O que há nessa fórmula simples que a torna tão eficaz e profunda? A cada novo parágrafo e artigo que encontrava, ficava mais impressionado com a sabedoria de nossas mães e avós. Elas sabiam coisas que os cientistas modernos estão apenas redescobrindo por meio de análises, instrumentos e terminologia técnica. Aparentemente, cada óleo nesta receita desempenha um papel específico, como se fosse cuidadosamente selecionado por um farmacêutico. O óleo de eucalipto é um poderoso antisséptico natural e vasodilatador. Ele penetra profundamente na pele, melhora a circulação sanguínea e reduz a inflamação. É especialmente benéfico para varizes e congestão, quando suas pernas se sentem pesadas e cansadas no final do dia. Ele ajuda as veias a respirarem novamente. O óleo de hortelã-pimenta resfria, acalma e alivia as câimbras. Seu leve frio não é apenas uma sensação, mas uma resposta fisiológica. Atua nas terminações nervosas, reduzindo a dor e aliviando a tensão muscular. É especialmente útil para câimbras noturnas, que também me incomodaram. O óleo de cravo é um analgésico natural e antisséptico. Tem sido frequentemente utilizado para artrite e ciática. Ele proporciona um calor profundo e alívio para dores nas articulações que doem e latejam, especialmente nos dedos dos pés e nos tornozelos. Eu mesmo percebi. Alivia aquela dor pesada e profunda que nada mais parece amenizar. O óleo de alecrim melhora a microcirculação e reduz o inchaço. É frequentemente usado para problemas de sensibilidade, dormência e formigamento. Além disso, fortalece as paredes dos vasos sanguíneos, o que é extremamente importante à medida que envelhecemos. E tudo isso está presente no azeite de oliva extra virgem, que não só proporciona os benefícios mencionados profundamente nos tecidos, mas também nutre a pele, a amacia, cura fissuras, alivia a secura e restaura a elasticidade. A combinação desses óleos não se trata apenas de relaxamento. Ela atua na circulação, no sistema nervoso, na inflamação e na saúde dos tecidos. Este é um processo de recuperação absorvido através da pele. E tudo isso é feito sem produtos químicos, sem efeitos colaterais e sem grandes despesas. Percebi uma coisa: nossa pele não é uma barreira, mas uma porta. E se você bater nela da maneira certa, ela abrirá o caminho para a saúde. Abordei a receita com a mesma reverência que se dá a uma relíquia de família. Estou compartilhando exatamente como foi escrita na caligrafia da minha mãe e como eu a faço toda semana. O que você vai precisar? 50 ml de azeite de oliva extra virgem, cerca de 3 colheres de sopa, 10 gotas de óleo essencial de eucalipto, 5 gotas de óleo essencial de hortelã-pimenta, 5 gotas de óleo essencial de cravo e 5 gotas de óleo essencial de alecrim. Todos os óleos podem ser encontrados em qualquer farmácia ou loja de cosméticos naturais. Eu compro frascos pequenos e eles duram bastante tempo. Como preparar? Em um pote de vidro limpo, eu usei um comum de papinha para bebês. Despeje o azeite de oliva. Adicione gradualmente os óleos essenciais, misturando bem após cada adição. Feche bem com a tampa. Armazene em um local escuro e fresco, mas não na geladeira. Antes de usar, esquente um pouco. Você pode simplesmente colocá-lo em uma xícara de água quente por 2 a 3 minutos. Como usar? Antes de dormir, após lavar os pés, seque bem as solas. Despeje uma pequena quantidade de óleo na palma da sua mão. Esfregue e aqueça nas mãos. Comece pelos calcanhares, massageando em movimentos circulares.
Siga em direção aos dedos dos pés, depois para os tornozelos e panturrilhas. Preste atenção especial às áreas de dor, tensão e rachaduras. Massage suavemente com um pouco de pressão, como se estivesse espremendo a fadiga. Após a aplicação, coloque meias de algodão limpas para evitar que o óleo penetre nos lençóis. E então, vá para a cama. Frequência de aplicação: todas as noites por pelo menos 7 dias consecutivos para resultados duradouros. Para manutenção, 2-3 vezes por semana. Você pode cuidar de si mesmo se estiver enfrentando pressão ou já se sentindo sobrecarregado. Não é apenas autocuidado. É um ritual. Um retorno silencioso e pessoal a si mesmo através do toque, do calor e do aroma. Não importa quão simples e seguro essa receita pareça, é importante lembrar que até mesmo os remédios naturais exigem respeito e cautela, especialmente na nossa idade. Quando nossa pele é mais fina, nossos vasos sanguíneos são mais sensíveis e nossos corpos reagem de forma diferente do que quando éramos mais jovens. Aqui está o que você precisa saber e o que deve evitar. Alergias podem ocorrer mesmo com ervas. Antes de usar pela primeira vez, eu sempre faço um teste de alergia. Aplico algumas gotas do óleo na parte interna do meu antebraço. Esfrego e espero algumas horas. Se você notar qualquer vermelhidão, coceira ou erupção, não use. Mas, felizmente, tudo correu bem. Não aplique em feridas abertas, úlceras ou abrasões. Os óleos essenciais são muito potentes. Se houver rachaduras, feridas ou danos na pele, especialmente no caso de diabetes, você deve tratar isso primeiro. Depois, você pode usar o óleo para cuidados e prevenção. Não aqueça o óleo no micro-ondas e não o aplique quando estiver muito quente. É melhor aquecer ligeiramente a embalagem, colocando-a em água morna. Óleo quente pode causar queimaduras ou irritação. Se você tiver condições graves nas veias, coágulos sanguíneos ou problemas no pé diabético, consulte um médico. Isso é importante. O óleo pode oferecer suporte, mas não deve substituir o tratamento principal. Não exagere na quantidade. Muito óleo não vai aumentar o efeito, mas pode entupir os poros e causar irritação. É melhor usar menos, mas massagear bem. Evite usar azeite de oliva velho ou rançoso. Verifique a data de validade. O óleo deve ser fresco e ter um aroma natural. Esse remédio simples tem sido a minha salvação, mas isso só aconteceu porque eu o tratei com respeito, como uma receita passada de geração em geração na minha família, como um cuidado que transcendeu gerações. Eu muitas vezes penso em como a nossa geração, em algum momento, começou a esquecer o que nossos pais nos ensinaram. Corremos atrás das últimas tendências de farmácia, nomes chamativos e inovações mais recentes. No entanto, muitas das respostas já estavam em casa. No armário de especiarias, na prateleira com as garrafas, em um caderno antigo. Minha mãe não era médica, mas sabia como curar. Ela curava com o toque, conhecimento e paciência. Suas mãos sabiam como sentir onde estava a dor. Ela não fazia diagnósticos, mas conseguia ouvir como o corpo respirava. E agora eu entendo. Seus remédios não se tratavam apenas de ervas e óleos. Eles falavam sobre amor e atenção, sobre o fato de que saúde nem sempre se resume a tomar medicamentos. Às vezes, está relacionado ao que você aplica em sua pele com carinho e fé. A vida moderna nos ensinou a duvidar. Nós verificamos tudo 2 vezes. Pesquisamos no Google e buscamos confirmações. Isso é bom,
Mas há um perigo nisso. Começamos a parar de acreditar em nós mesmos e a ignorar os sinais do nosso corpo. E ainda assim, ele fala de forma silenciosa, mas precisa. Quando eu estava esfregando meus pés com aquele óleo, eu senti não apenas alívio, eu senti uma conexão, a minha própria, com a minha mãe, com o meu avô, quando tudo se movia mais devagar, mas parecia mais confiável. Quando, em vez de longas listas de efeitos colaterais, havia apenas uma simples nota. Aguente firme, garoto. Isso vai melhorar em breve. Não estou desmerecendo a medicina, mas recuperei meu respeito pelas coisas simples, para o que está em casa, para o que não vai vender por muito dinheiro, mas funciona melhor. E se eu puder passar essa receita para minha neta, sobrinho ou apenas um amigo, então eu continuarei essa corrente, assim como minha mãe fez por mim. Estou seguindo em frente, porque na velhice é especialmente importante lembrar que não somos apenas a nossa idade. Nós somos nossas experiências, e essas experiências podem curar.